né? Então passou para terça. Então eu agradeço ao professor Juan por isso. Temos aqui então um grupo de tradução e intérprete com a professora Patrícia e as turmas de jornalismo, ok? Bom, então hoje é um dia muito especial para nós aqui na universidade. Estamos recebendo aqui duas autoridades políticas e religiosas, são dois sheiks, Dr. Sayed Hussein Khatami, que é iraniano, e o sheik Rodrigo Jallow, que é brasileiro, né? Então, para nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria de pedir uma colocação aos sheiks para que eles falassem um pouco sobre o Islã enquanto religião, enquanto cultura, né, e falar um pouco sobre a relação que o Ocidente tem com o Islã, colocando se eles sentem-se pressionados, vistos de uma maneira preconceituosa pelo Ocidente, se sim ou se não, e como isso poderia ser resolvido. Então, boa palestra a todos. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Bom dia a todos. O professor já nos apresentou, né? Primeiramente quero agradecer o convite, a oportunidade de estar passando essa manhã com vocês, né? Além de trabalhar em mesquita com religião, gosto muito da parte de trabalhar com universidade. Por quê? Porque aqui são os formadores de opiniões, aqui são as pessoas que praticamente vão reger nosso país, de acordo cada um dentro da sua área, mas é que são as pessoas que vão coordenar nosso país. Então é muito importante para nós mesmos estar aqui entre vocês e poder hoje fazer um debate legal, uma palestra legal, para conhecerem um pouco mais quem são os muçulmanos, a religião islâmica, saber um pouquinho sobre o Irã, que é um país muito pouco compreendido, mal entendido no mundo atualmente, né? Então vamos debater sobre isso. Os tópicos, eu separei sobre alguns temas que nós vamos falar bem resumido. Eu acho que está muito eco nesse microfone. Vamos falar bem resumido os tópicos. E eu acho mais interessante depois é o quê? É partir para os temas que vocês querem ou têm mais dúvidas. Porque às vezes a gente estende muito a palestra, só com eu falando, e de repente no final vocês falam, caramba, eu dediquei 1 hora, 2 horas da minha vida, e a gente dá muito valor ao tempo. Eu dediquei 2 horas da minha vida e o que eu queria ter entendido ou aprendido, ou ter escutado uma palavra sobre aquilo, eu acabei não escutando. Então vamos dividir o tempo, não sei quanto tempo é de palestra, quanto tempo nós temos? Sim, então temos 1 hora para resumir, bem resumido. 1 hora é um tempo muito curto, mas vamos tentar aproveitar ao máximo. Sayed Hussein Khatami, que está aqui do meu lado, ele é iraniano, ele é professor universitário na área de Direito, e ele também é um líder religioso e dá aula no Seminário Teológico de Qom. Qom, para quem não sabe, é como se fosse o Vaticano para os muçulmanos, é onde se formou os grandes líderes religiosos do Irã e do islamismo, como Ayatollah Khomeini, Sayyid Hassan Nasrallah, entre outros. Né? Eu sou sheik, eu sou o primeiro sheik brasileiro, no caso, sou formado também na República Islâmica do Irã, né? Trabalho atualmente aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu moro. Vamos começar a palestra. O Sayed vai fazer uma súplica em árabe, que sempre fazemos no início de qualquer reunião. Essa súplica, depois vamos explicar o porquê, para quem que é. Nós chamamos para o Imam Mahdi, que é como se fosse o 12º apóstolo depois do profeta, que acreditamos que ele está vivo e que no final dos tempos vai aparecer com o profeta Jesus. Então essa súplica, todo início de reunião nós fazemos, que é para ele, para a saúde, para abençoar ele e tudo mais. Então ele vai fazer a súplica em árabe, vocês não vão entender obviamente, mas é legal para você estar escutando também, né? Então vou passar a palavra a ele. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد و آل محمد. من هم در ابتدا تشکر میکنم از همه شما دوستان و به خصوص از آقای شیخ رودریگو جلول که ایشون جزء معدود شیوخ برزیلی هستند که از کشور شما به شهر قم آمدن و اونجا مشغول تحصیل شدن و به درجات عالیه درس نائل شدن. Em nome de Deus, primeiramente eu agradeço, eu estou traduzindo, tá? Primeiramente eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui entre vocês e agradeço, aí no caso ele me agradeceu falando que eu sou uma das personalidades que me destaquei por ter sido uma pessoa daqui do Brasil, que fui para o país deles, estudei no seminário teológico e hoje sou uma pessoa na minha área de destaque aqui no meu país. همچنین تشکر میکنم از آقای استاد و خانم استاد که تشریف آوردن اینجا و همه شما دانشجویان که قدم رنجی کردید به این مجلس. Agradeço também aos professores e também pelo convite, a todos os professores que estão aqui presentes e disponibilizados esse tempo. موضوعی که الان میخوام مطرح بکنم راجع به بحث معرفی دین اسلامه. Vamos começar falando sobre a religião islâmica em si. Assim como vocês sabem, a religião islâmica, 1435 anos atrás, foi trazida através do profeta Maomé ou Muhammad. Então ela começou numa região que hoje a gente se denomina Arábia Saudita e dali da Arábia Saudita ela se expandiu para o mundo todo. Vamos olhar um pouquinho sobre a história com relação ao islamismo. Não vamos falar de crença com relação à crença, em si a história. O profeta ele teve 23 anos de governo islâmico naquela região após o início da profecia. Atualmente acreditamos que nós temos dois tipos de islamismo no mundo. Um Islã, que é o Islã puro, verdadeiro, e um tipo de Islã que atualmente é o que a mídia tem apresentado a nível mundial. Por exemplo, vocês já devem ter escutado que a religião islâmica é uma religião selvagem, uma religião perigosa, algo assim. E o profeta do Islã, ele impôs a religião através da espada às pessoas. Porém, você tem que levar em conta o lugar onde o profeta nasceu e começou a religião, aquelas pessoas eram selvagens antes da religião. E só no tempo da vida do profeta foram feitas 40 guerras contra o profeta do Islã com ele em vida. O profeta começou todas essas guerras, primeiro tentando uma negociação de paz, antes de ter algum tipo de guerra. E quando os governadores da época perceberam que eles teriam um poder futuramente, foi quando eles começaram guerras para tentar acabar com essa religião. E entre essas guerras, na época do profeta, no tempo de vida dele, pessoas que foram mortas, no caso dos muçulmanos, em torno de 300 pessoas. E isso, fora a crença, isso daqui é um fato histórico sobre a nossa religião. Porém, após a morte do profeta, teve um acontecimento importante que foi o quê?
a religião que era dirigida pelo profeta, quem vai agora administrar essa religião e levar para frente essa religião? خود پیغمبر شخصی رو به نام علی بن ابی طالب که داماد ایشون و پسرعموش بود به عنوان خلیفه مطرح کرد. O profeta, nós dizemos que ele indicou uma pessoa chamada Ali, que ele era primo e genro do profeta Muhammad. اما Porém, علت اینکه علی جوان بود Ali era um rapaz jovem ainda naquela época, با توجه به اینکه علم زیادی داشت apesar de ter tido muito conhecimento, porque viveu com o profeta. عده‌ای از پیرمردهای عربستان Algumas das pessoas mais velhas da região da Arábia, که دنبال قدرت بودن que estavam atrás de poder, governo, در زمانی که علی مشغول دفن پیغمبر بود اونها حکومت رو انتخاب کردن. exatamente no mesmo dia que o profeta estava sendo enterrado, estava sendo feito o velório do profeta, esse grupo de senhores, eles se juntaram entre eles para escolher quem cuidaria da religião no mesmo tempo que estava sendo feito um velório. و شخصی به نام ابوبکر رو به عنوان جانشین انتخاب کردن. E assim foi apresentado desses senhores, se elegeram entre si, uma pessoa chamada Abu Bakr. و این نقطه عطف و اولین اتفاق مهم بعد از پیغمبر بود. Então, de acordo com a história do Islã, esse daqui começa a primeira diferença no islamismo. که از اون موقع تا الان که حدود 1412 سال گذشته این اتفاق ادامه داره. Que de 1412 anos atrás para cá é onde vem criando as diversidades, divergências entre eles. و دو شعبه مهم دین اسلام به نام شیعه و سنی از اون زمان شکل گرفت. E assim foi criado duas ramificações, uma chamada xiita e uma denominada sunita. اما در این میان حکومت ابوبکر مدت زمانی ادامه پیدا نکرد. 25 سال بعد علی بن ابی طالب به عنوان خلیفه انتخاب شد. 35 سال. Abu Bakr, o governo dele durou 35 anos. E após esses 35 anos, Ali assumiu o poder. اعتقاد ما اینه که بعد از علی علیه السلام امام حسن و امام حسین و 9 نفر از فرزندان به عنوان خلیفه بعد از اون هستند. Então nós temos a crença que então depois do quê? Depois de Ali, no caso, veio Hassan, que era o primeiro filho dele, Hussein, até o 12º, que nós chamamos de imam, que pode ser comparado como um apóstolo, vamos supor. که همه این افراد کشته شدن به جز 12 Que esses 11, até o 11º, todos eles foram assassinados cruelmente naquela região, devido ao poder que estavam ganhando. O 11º, ele não foi assassinado. و در سال 265 هجری یعنی حدود 1150 سال قبل ایشون غایب شدن. E há 1150 anos ele está oculto. Está vivo, mas está oculto entre a gente. Não sabemos aonde ele está ou quem é. و ما اعتقاد داریم که اون شخص زنده است. E acreditamos ele está vivo. و به عنوان منجی آخر الزمان E acreditamos que ele é como se fosse a pessoa que vai vir no dia da salvação, um dia de juízo final, ou que toda religião prega, ele vai estar aparecendo. ظهور خواهد کرد و مظلوم رو از ظلم و بدبختی نجات خواهد داد. E nesse dia é um dia que chama-se Dia da Justiça, onde vai ter um acontecimento muito grande no mundo, onde vai se pregar a justiça e acabar com a opressão no mundo. حالا بیایید یک نگاه تاریخی به ایران بیاندازیم. Agora vamos olhar um pouquinho na história do Irã, com relação ao Irã. ایران یک کشوری است که در طول زمان به عنوان بزرگترین تمدن تاریخی در جهان شکل گرفته است. Irã, quem conhece o Irã sabe, é uma das grandes civilizações do mundo. در حدود 2500 سال قبل به عنوان بزرگترین تمدن و امپراتوری جهان مطرح بود. Um dos maiores impérios há 2500 anos atrás. بعد از اینکه پیغمبر اسلام ظهور کرد، Depois que o profeta do Islã apareceu, virou profeta, né? اول چند نامه به پادشاه ایران نوشت و اون رو به اسلام دعوت کرد. Algumas vezes o profeta mandou cartas para o imperador da Pérsia, convidando ele para a religião islâmica. و اون امپراتور و اون پادشاه این نامه‌ها رو پاره کرد. E o rei do Irã, da Pérsia, ele rasgava essas cartas. Sim. Está falando persa. Pessoal, presta atenção. Isso é uma coisa extraordinária. Notem, ele está falando persa. Persa, não é toda... Isso é uma coisa muito difícil. Prestem atenção, não é árabe, é persa. O persa que é falado pelo doutor é o persa de calcular quantos séculos...
Exatamente, eu não quis chutar, mas exatamente, vocês estão ouvindo uma fala milenar. Professora, isso é uma coisa extraordinária, me deixa extremamente emocionado como acadêmico ter uma oportunidade como essa aqui, ok? Então vamos lá. Após ele ter rasgado todas essas cartas, o profeta falou, já não adianta falar com o governo, eu vou convidar pessoa por pessoa, a população em si. E fez as pessoas conhecerem a religião islâmica. E as pessoas ficaram muçulmanas naquela região também. Porém, após o falecimento do profeta, o segundo califa, que no caso então nós vamos levar em conta que nós tivemos duas ramificações no início, que chama uma xiita, outra sunita. Então, xiita é todo aquele que seguiu o Imam Ali, que no caso Ali era o primo do profeta. Com relação à família do profeta, se denominaram xiitas. Então, xiita, quando fala, a pessoa tem maneira de escutar que é o quê? Xiita é a ramificação radical do islamismo. Não é isso. Xiita é denominado ao quê? A todo aquele que seguiu a família do profeta. Sunita é quem seguiu a Sunna, a tradição do profeta através dos companheiros do profeta. Então, os sunitas, eles tiveram 3 grandes califas, que foi Abu Bakr, depois teve Omar e teve Osman. Foram 3. E o quarto, os sunitas não sabiam quem ia ser quarto e colocaram Ali, que era o primogênito do profeta. Então nós, no caso, somos xiitas. Para a gente não faz diferença. Imam Ali sendo o primeiro ou sendo o quarto, não importa. O importante é que existe algo que indica que ele é, sendo o primeiro ou sendo o quarto. Isso daqui é um ponto na história do islamismo que a gente fala, por isso que o xiita fala que esse está ao lado certo. Mas a gente não está para discutir quem está certo e quem está errado. Estamos falando aqui de conhecimento e é um ponto de vista. Obviamente vocês podem também pesquisar a versão sunita ou de outras ramificações também sobre a história do islamismo, se interessar. Então, a partir daí, então, os sunitas, quem cuidou do governo islâmico através do sunita foi denominado califa. E do xiita é denominado imam. Então, ele está dizendo que a partir do segundo califa, no caso, que foi Omar, né, Omar ele guerreou contra o império deles por causa dos muçulmanos que estavam ficando ali. E aí o segundo califa chegou no meio de guerras a matar o rei da Pérsia naquela época, o segundo califa. Chegou a matar o rei da Pérsia e foi aí que os muçulmanos conseguiram até se progredir mais, procriar mais naquela região. Então aí foi formado naquela região o primeiro governo e império islâmico daquela região ali, através da morte desse rei. E aí começou a se expandir o império islâmico desde a Índia até a Espanha e a parte do norte da África e o Oriente Médio, que já estava todo muçulmano praticamente. Então, e o Irã desde aquela época até os dias de hoje é uma região que se manteve muçulmana. E os iranianos, os persas, no caso, escolheram seguir a família do profeta, no caso, os xiitas. Então a população do Irã é predominantemente muçulmano xiita. Vou te dar um exemplo. Vocês podem perceber que temos diferença nos nossos turbantes. Um é preto e um branco.